Oi, pessoal. Hi everybody, today's Thursday, August 21st, 2024. Hoje é quinta-feira, 21 de agosto de 2025, e nosso amigo Alex Cranor está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Alex. É bom estar com você, Nima. Obrigado pelo convite. Acho que muitos de nós estamos interessados em saber sua opinião sobre o resultado dessas duas reuniões. Primeiro entre os Estados Unidos e a Rússia, e depois entre os Estados Unidos, os europeus e Zelensky juntos. Mas antes de chegarmos a isso, Alex, olhando para o que aconteceu no Alasca e depois nos Estados Unidos, como você compara a natureza dessas duas reuniões? Vimos fotos de ambas. Qual é a sua comparação? Como você as vê? Bem, acho que foi bastante óbvio para todos verem. Sabe, a reunião com Vladimir Putin foi cordial. Tanto Trump quanto Putin saíram com impressões muito boas. Tudo pareceu muito encorajador e positivo. E você sabe, os dois líderes na reunião obviamente deram a impressão de que controlavam seus respectivos lados, seus campos. Eles estavam no comando, eram capazes de fazer acordos, de entrar em negociações e assim por diante. Já a diferença com os líderes europeus é que todos vieram como suplicantes a Trump. Ninguém veio como soberano fazendo exigências ou pronto para conceder concessões. Eles vieram para implorar. Vieram ao papai esperando, sabe, garantir que ele ainda os ama, que ainda vai protegê-los e ficar com eles. E foi quase constrangedor vê-los sentados ao redor da mesa dele, sabe? Como crianças desobedientes no escritório do diretor. E todos pareciam assim. Fiquei muito surpreso porque, sabe, na manhã daquele dia, escrevi no meu boletim que provavelmente poderíamos saber mais sobre o resultado da reunião pela linguagem corporal do Sr. Zelensky do que por qualquer coisa que eles nos dissessem em comunicados à imprensa ou em coletivas para a imprensa. E fiquei surpreso que foram os líderes europeus que pareciam do jeito que eu esperava que o Zelensky parecesse, meio apavorados, desanimados, nada felizes. Enquanto o Zelensky, quando olhei para ele, parecia bem relaxado. Ele parecia confortável. E suspeito que isso se deve ao fato de ele estar tendo uma reunião individual com Trump. Acho que eles reservaram mais de 1 hora para esse encontro. Só depois eles tiveram uma reunião juntos, Zelensky, Trump e os europeus. E eu meio que suspeito que Trump ofereceu a Volodymyr Zelensky um paraquedas dourado como um acordo de salvação, dizendo, olha, coopere com esse acordo de paz e você pode sair dessa com a cabeça erguida. Vamos deixar você sair vivo dessa situação. E acho que neste momento, essa deve ser a principal preocupação de Zelensky, se ele conseguirá ou não salvar a própria vida com a derrota da Ucrânia. E provavelmente ele teve as garantias de Vladimir Putin de que eles não iriam atrás de Zelensky. E acho que é por isso que ele estava tão relaxado quanto estava. Enquanto isso, quando ele fez aquela coletiva de imprensa com Mark Rutte, Zelensky parecia que tinha acabado de ver a morte. Por outro lado, foram os líderes europeus que pareciam ter visto a morte desta vez. E suspeito que parte do motivo tem a ver com aqueles ativos russos congelados. Preciso mencionar isso porque uma das coisas que Donald Trump tem feito em sua diplomacia de vai-vem pelo mundo é conseguir que outras nações façam investimentos muito pesados e significativos nos Estados Unidos. Então ele conseguiu que Ursula von der Leyen se comprometesse com 600 bilhões de dólares em investimentos da UE nos Estados Unidos. Ele fechou acordos de centenas de bilhões de dólares com os Emirados Árabes Unidos, com o Catar, com a Arábia Saudita e assim por diante. E claro, duvido muito que Trump não gostaria de um investimento muito significativo vindo dos russos. E bem, você sabe, os russos têm cerca de 300 a 335 bilhões de dólares em ativos congelados no Ocidente. E a maior parte desse dinheiro está na Europa. Supostamente são cerca de 70 bilhões de dólares na França, cerca de 37 bilhões no Reino Unido
e acho que algo como mais de 150, 180 bilhões na Bélgica, na Euroclear. E tenho certeza de que Trump, e nos Estados Unidos, estima-se que haja apenas de 5 a 8 bilhões de dólares. Só isso. Então tenho certeza de que o acordo mais óbvio que Trump e Putin poderiam fazer seria dizer: ei, sabe aqueles ativos congelados? Talvez fosse interessante se você os investisse nos Estados Unidos. Vamos garantir que seja mais vantajoso do que na UEC. Vamos descongelá-los, suspender algumas sanções, etc. E se Vladimir Putin ou o governo russo ordenassem que os países europeus transferissem esses fundos para Nova York, e Donald Trump dissesse: é melhor fazer isso, eles não teriam outra opção a não ser cumprir. E as potências europeias já estavam contando com esse dinheiro como garantia para impulsionar outro ciclo de crédito. Emmanuel Macron, ou seu primeiro-ministro, ou ministro das Finanças, não me lembro exatamente, já estava há alguns meses fantasiando sobre usar esse dinheiro como garantia, o que permitiria então que bancos franceses financiassem empresas francesas para realizar trabalhos de reconstrução e desenvolvimento na Ucrânia. Eles diziam: ah, bem, você sabe, a Rússia destruiu a Ucrânia, então é justo que a Rússia pague pela reconstrução. Então deveríamos usar isso. Eles faziam todos esses cálculos e tinham todas essas expectativas de poder junto com os Estados Unidos simplesmente confiscar os ativos russos. E agora acho que nada disso vai acontecer. Em vez disso, Trump vai trazer o dinheiro de volta para os Estados Unidos. E ele vai fazer um acordo com os russos. E eu acho que os próprios russos têm todos os motivos do mundo para querer fazer isso também. Porque a ameaça direta à Rússia vem da Europa Ocidental e de países como Grã-Bretanha, França, Alemanha e Polônia. Então, sabe, é exatamente dessas pessoas que você gostaria de privar desse capital, porque com certeza no final ele acabaria financiando o rearmamento que, em última análise, teria como alvo a Rússia. Então, acho que ninguém mencionou isso antes. Mas é um golpe óbvio para a Europa que nem Putin, nem Trump hesitariam em aplicar. E eu acho que se há uma coisa previsível sobre Donald Trump, é que ele vai querer esses 300 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Alex, you've mentioned the meeting. Alex, você mencionou a reunião e comparou o comportamento do Zelensky, e você olha para os rostos dos europeus. E aqui está a foto daquela reunião. Eu vejo algo mais profundo do que isso, Alex. Na minha opinião, o que está acontecendo com Zelensky é que ele perdeu tudo. Ele não se importa mais com nada. Mas no caso dos europeus, eles sentem profundamente que os Estados Unidos estão os abandonando. Eles não querem aceitar isso. Você mencionou papai, mas eles realmente veem os Estados Unidos como seu papai. Se ele não está em casa, eles têm que brigar entre si. Eles têm que brigar por coisas que não são tão importantes geopoliticamente, mas que são muito importantes domesticamente para eles. Sim, me parece que os europeus se tornaram tão passivos e tão subservientes aos Estados Unidos, ao establishment anglo-americano, que há décadas não apenas seguem as políticas ditadas por essa elite anglo-americana, como também atrofiaram em todos os sentidos. Eles não traçaram seu próprio caminho, não pensaram em nenhum tipo de trajetória geoestratégica para o futuro, nenhuma estratégia de desenvolvimento econômico, sobre o que as sociedades europeias deveriam ser, qual deveria ser sua política, quais deveriam ser seus objetivos, quais deveriam ser suas aspirações. Eles simplesmente adotaram de forma passiva esse modelo de negócios. Ok, vamos obter energia da Rússia e de outras fontes, e recursos naturais de nossas ex-colônias. Vamos produzir bens industriais avançados e exportá-los para os Estados Unidos e para a China. E você sabe, essa abordagem acabou se enraizando. This approach got entrenched. It seems to me that the
Parece-me que os grandes pensadores e, digamos, os formuladores de políticas na Europa tinham a expectativa de que os Estados Unidos seriam sempre seu melhor amigo, para sempre, e que sempre poderiam depender e contar com os Estados Unidos, e que essa situação duraria indefinidamente. O que eles não levaram em conta é que isso não é necessariamente favorável aos interesses dos Desmonds. E qualquer pessoa que tenha lido um pouco de história deveria saber que, periodicamente, talvez a cada geração ou duas, sempre há uma reação dentro dos Estados Unidos para romper esses laços com as antigas potências coloniais da Europa, porque elas também tratam os Estados Unidos como sua posse colonial. Elas querem que os Estados Unidos absorvam seus produtos e querem que os Estados Unidos mantenham a paz no mundo para elas e lutem suas guerras. E é basicamente isso que tem exaurido os Estados Unidos. Tem esgotado os Estados Unidos politicamente, economicamente e financeiramente e destruiu sua reputação. Temos que sempre lembrar que os Estados Unidos se tornaram um país exatamente como uma reação contra essa mentalidade colonialista e esse modelo de governança. Então, de tempos em tempos surgem reações contra isso e parte do establishment político americano tenta traçar um caminho independente. No passado, tivemos, não sei, William McKinley, FDR, John F. Kennedy e alguns outros. Dependendo de como você analisa e até onde eles conseguiram ir em sua tentativa de mudar o rumo dos Estados Unidos. Mas Donald Trump não é algo único e radicalmente diferente. Ele é apenas o mais recente a tentar mudar o rumo da política dos Estados Unidos, afastando-se do papel de garoto de recados para os interesses coloniais europeus. Enquanto isso, os líderes europeus se acomodaram nessa relação de subordinação aos Estados Unidos e em depender dos Estados Unidos para proteger seus interesses. E agora que Trump deixou claro que não está mais interessado, acho que eles estão completamente perdidos. Eles não têm um plano de contingência. Eles não têm um plano B. Percebem que não fizeram nenhuma provisão para sua própria segurança. Made no provisions for their own security. They have no independent political or economic strategy. Eles não têm estratégias políticas ou econômicas independentes, então estão perdidos. Estão com aparência pálida, com essas expressões faciais vazias. Agora, eles precisam voltar à estaca zero e descobrir o que fazer. Acho que a própria União Europeia, sem o guarda-chuva protetor dos Estados Unidos, vai se transformar em potências briguentas. Acho que a União Europeia não tem mais futuro. Acho que o mesmo vale para a OTAN. Por mais incompetentes que sejam aqueles 7 líderes na Casa Branca, eles são espertos o suficiente para entender isso, que não tem nada a oferecer aos seus eleitores. Então, acho que estão em pânico. Acho que uma das principais conquistas dessas duas reuniões foi a questão do cessar-fogo. E Donald Trump e sua administração estavam pressionando muito por um cessar-fogo. Queremos que algo aconteça na Ucrânia, mas parece que a administração Trump já tirou isso da sua agenda. Veja. Eu não vejo dessa forma exatamente. Acho que o Trump nunca esteve realmente empenhado em buscar o cessar-fogo. E o motivo pelo qual acredito nisso é porque era tão óbvio que isso era inaceitável para a Rússia e que a Rússia nem precisava discutir isso. E nas conversas entre Trump e Putin por telefone, você sabe, que começaram em fevereiro, e no número de reuniões que Steve Witkoff teve com Putin e com Lavrov, acho que os russos tiveram várias oportunidades de deixar isso perfeitamente claro para eles. E sabe, duvido que as pessoas do governo Trump ou ele mesmo sejam tão estúpidos a ponto de não entender isso. Então acho que o motivo pelo qual eles estavam promovendo essa história sobre o cessar-fogo era simplesmente algum tipo de distração, uma operação psicológica. Era uma narrativa por consumo público, mas acredito que não era sincera.
E acho que as questões reais estavam sendo discutidas secretamente entre o governo russo e o governo americano. Todo esse absurdo com o General Kellogg e o cessar-fogo, acredito que isso foi apenas, digamos, uma apaziguação narrativa para certas redes de interesse no Ocidente. Interest networks in the West. Do you feel that the way that Donald Trump had him Você acha que a forma como Donald Trump deu uma entrevista à Fox News, na qual disse que Putin está tão cansado e pode aceitar tropas europeias, especialmente do Reino Unido, Alemanha e França, na Ucrânia, é significativa? Aqui está o que ele disse antes de eu pedir sua resposta sobre isso. Here is what he said before going to your response. Você tem as proteções do artigo 5, no entanto, para o Reino Unido. Então eles não farão parte da OTAN, mas ainda assim você conta com as mesmas proteções. Não, é por isso. Então eles não vão fazer parte da OTAN, mas temos as nações europeias, e elas vão assumir a dianteira. E algumas delas, França e Alemanha, algumas, o Reino Unido. Eles querem ter, sabe, tropas em solo. Eu não acho que isso vai ser um problema, para ser honesto com você. Acho que o Putin está cansado disso. Acho que todos eles estão cansados disso. Mas nunca se sabe. Vamos descobrir sobre o presidente Putin nas próximas semanas. Isso eu posso te dizer. E vamos ver para no Tedlink por fora. You know, he talks about putting troops on the ground on the Você sabe, ele fala sobre colocar tropas em solo. Por outro lado, vamos ver o que o Putin vai dizer. Ele deixa isso em aberto para ser discutido durante a reunião, durante as conversas que ele vai ter com Vladimir Putin. Você sente que ele, de alguma forma, me parece que aos poucos ele está avançando um pouco o caso. E pode falar. Como você vê isso? Go ahead and how do you perceive? I think the case is definitely moving forward, Nima. Acho que o caso está definitivamente avançando, Nima, e isso é muito importante. Quero dizer, vamos lembrar onde estávamos há 7 meses. Tínhamos Joe Biden na Casa Branca e a política externa americana era conduzida por Jake Sullivan e Antony Blinken. Isso é algo muito radicalmente diferente. E sei que talvez seja difícil perceber isso porque Trump nos arrastou por 7 meses de operações psicológicas, desinformação, engano, mentiras e absurdos. Mas acho que isso não fazia parte de uma formulação genuína de políticas. Acho que isso fazia parte do caos encenado para que ninguém soubesse o que esperar ou o que iria acontecer no final. E acho que essa declaração que você acabou de mostrar no vídeo é exatamente mais disso, porque Trump faz uma declaração que não diz absolutamente nada. Trump gives a statement which says exactly nothing. Putin's tired of this. Putin está cansado disso. Bem, Putin não vai cometer o erro de transformar uma vitória em derrota só porque está cansado e perdeu a paciência. E então o próprio Trump diz algo como: "Ah, sim, isso não vai ser um problema." Eu não acho que vai ser um problema. Bem, sim, não vai ser um problema, porque os russos vão dizer não. E então ele diz: "Bem, vamos descobrir em algumas semanas." E essa entrevista, a maioria das pessoas nem vai se lembrar dela amanhã, muito menos daqui a 7 semanas. Mas uma coisa que eu queria destacar, havia uma foto do Zelensky com o Trump junto com essa declaração. Isso me chama a atenção porque acho que não vemos o Zelensky tão feliz assim há uns 3 anos. Zelensky this happy in about 3 years now. I think he's somehow feeling that the burden he had. Acho que ele de alguma forma sente que o peso que carregava nos ombros está simplesmente escapando. Porque, Alex, precisamos entender o que está acontecendo com Zelensky. Ele é um presidente que está enviando o povo do seu país para o campo de batalha para serem mortos, assassinados, na minha opinião. E a maioria dessas decisões não vem do lado ucraniano. Elas vêm de fora. E afinal, não sabemos o que está acontecendo com o Zelensky. Não sabemos como ele realmente se sente, porque ele não é honesto, na minha opinião, sobre a forma como fala. E quem está exercendo algum tipo de influência sobre ele? Quem está tentando empurrá-lo para a continuação do conflito? Eu não acredito que tudo isso seja sobre o Zelensky. I don't believe it's all about Zelensky at all.
Não, você está certo. Você está certo, Nima. Eu acho que se você prestar atenção às declarações de, digamos, certos líderes europeus e líderes militares ocidentais, fica muito claro que são as potências ocidentais que comandam a situação na Ucrânia. E que o Zelensky está lá apenas como um substituto, um fantoche. Pessoas como o General Hodges, o General Breedlove, Mark Milley e outros têm impulsionado a estratégia militar das Forças Armadas ucranianas e a governança do governo ucraniano. E também houve uma forte participação do MI6 sob o comando de Sir Richard Moore, entre outros. E eles têm falado sobre fazer recrutamento de forma mais agressiva, recrutando mais mulheres para as Forças Armadas da Ucrânia, recrutando pessoas mais jovens, recrutando pessoas mais velhas. Todas essas pressões vinham do Ocidente. E sabemos que havia esses think tanks britânicos que foram bastante abertos em seus relatórios sobre a necessidade imperativa de a guerra na Ucrânia continuar. Eles não se importavam com quantos ucranianos morressem. Eles só precisavam que a guerra continuasse, que seguisse indefinidamente. E eles ainda precisam disso, porque agora os líderes europeus estão falando em assumir a responsabilidade em 2028 ou 2029. Mas para que isso aconteça, eles precisam que a guerra continue. Eles precisam impedir que a paz aconteça, porque caso contrário, surge o problema de como iniciar uma guerra totalmente nova. Se já houver uma em andamento, sempre é possível manipular a crise para enviar algumas tropas. O Macron, mais uma vez, está batendo na tecla dessas tropas de reforço e assustando todo mundo com esse ogro sedento de sangue que estaria às nossas portas, ou seja, os russos. E assim, se a confusão continua, você pode simplesmente se juntar a ela. Se a paz estabelece, aí surge um problema. Como orquestrar uma guerra totalmente nova a começar? O que, como você sabe, não é fácil de fazer. Eu não sei como, mas de alguma forma, olhando para a reunião, você não vê tanto o Starmer como alguém ousado. Você vê o Merz. De alguma maneira, eles conseguiram colocar o Merz em uma posição. Me parece que o Merz é muito mais o primeiro-ministro do Reino Unido do que o Starmer. Como eles conseguiram isso? Como eles poderiam alcançar isso, na sua opinião, com o Merz? Bem, eu acho que é porque todos eles fazem parte da mesma rede de poder. Merz já foi CEO da BlackRock na Alemanha. Emmanuel Macron já foi banqueiro do Rothschild na França. Keir Starmer nem tanto, mas Keir Starmer é um substituto de Tony Blair da mesma forma que Joe Biden foi um substituto de Barack Obama. E Tony Blair faz parte da estrutura de governança da City de Londres. Depois que ele entregou a eles a guerra do Iraque em 2003, foi recompensado com um contrato de consultoria de $5 milhões por ano. Depois o tornaram enviado para a paz no Oriente Médio e assim por diante. E ele ainda está profundamente envolvido com todos esses eventos, com a Ucrânia, com o Oriente Médio, com a Síria, com o Líbano, com Israel. E Starmer é apenas um de seus pupilos marionetes, que provavelmente faz tudo o que Tony Blair manda. E então, você sabe, Tony Blair faz o que quiser, o que seus empregadores mandam ele fazer, e seus empregadores são quase certamente as oligarquias financeiras que comandam a City de Londres. E então, seja falando de Merz, Starmer ou Macron, todos eles respondem às mesmas estruturas de poder, aos mesmos poderes que controlam tanto Londres quanto Paris, e que também têm certa dominância na Alemanha, que pode escapar deles se Merz for derrubado de alguma forma ou perder uma eleição. Aí, quem sabe, talvez o AfD assuma o poder. Nesse caso, eles vão ter que cancelar a democracia alemã. E o mesmo pode acontecer com Emmanuel Macron. Por isso, cancelaram sua principal adversária, Marine Le Pen. Mas essa é uma luta que eles estão travando constantemente.
E então, quando tem seus fantoches no governo, podem fazer a divisão do trabalho. Starmer está agora sob pressão, porque além de apoiar essas guerras, apoiando Israel, apoiando a Ucrânia, ele também está envolvido em uma repressão cada vez mais pesada à dissidência na Grã-Bretanha. E agora na Grã-Bretanha há uma percepção generalizada de que o país provavelmente vai escorregar para uma guerra civil, que vai haver uma revolta massiva, uma revolução nas ruas da Grã-Bretanha. Então talvez, você sabe, as causas impopulares, como a guerra na Ucrânia, talvez essa tocha passe para o Merz por enquanto. E você sabe, o Macron ainda está mais ou menos bem. Ele poderia ajudar, mas talvez o Starmer precise sentar e ficar quieto por um tempo. Onde a Polônia entra em todo esse cálculo? Sikorski lembra que a Polônia era mais agressiva. Achávamos que eles estariam no campo de batalha, lutando contra os russos, quando esse conflito começou. Você se lembra daqueles dias e de como o governo polonês era belicoso? Onde eles estão agora? Como eles se sentem em relação a isso? Ok, então eu não tenho 100% de certeza, mas o novo governo na Polônia é um pouco mais difícil para mim entender, porque eles ainda não são muito amigáveis com os russos. Mas eles também não são tão amigáveis com os ucranianos agora, porque são muito sensíveis aos, você sabe, eventos da Segunda Guerra Mundial, em que colaboradores nazistas ucranianos massacraram um grande número de poloneses, como no massacre de Volhynia e outros. E por isso eles não estão satisfeitos com a Ucrânia. Eu não lembro, são 2 milhões de refugiados ucranianos na Polônia, ou 1,6 milhão. Não lembro o número. Mas há um número muito grande de refugiados ucranianos na Polônia. E eles estão em posições privilegiadas. E o povo polonês está ressentido com isso. E então a União Europeia, para ajudar a Ucrânia, está dando à produção agrícola ucraniana uma posição privilegiada nos mercados europeus, o que está tornando a vida muito difícil para os agricultores poloneses. E não só para os poloneses, mas também para os romenos, húngaros e assim por diante. Eles também se ressentem disso. Então, embora não haja dissidência perceptível em relação à hostilidade contra a Rússia, há definitivamente dissidência em relação ao apoio à Ucrânia. E ainda há outras questões, como a política de migração e todas essas coisas. Então, acho que saberemos mais com o tempo, mas por enquanto sabe, uma situação meio a meio. Eles estão ressentidos com o projeto Ucrânia e querem se desvincular dele, mas não estão necessariamente inclinados a termos muito amigáveis com a Rússia. Mas isso é algo muito perigoso, porque se você se lembra, acho que foi em 2009 ou por aí, os russos tentaram se aproximar para melhorar as relações com a Polônia. Vladimir Putin foi ao local do massacre de Katyn, da Segunda Guerra Mundial, e pediu desculpas oficialmente ao povo polonês. Officially apologized to the people of Poland, and he acknowledged for the first time that E ele reconheceu pela primeira vez que os soviéticos eram parcialmente responsáveis por isso, porque até então, você sabe, o massacre era meio que apresentado como uma atrocidade nazista. Mas a verdade é que foi uma atrocidade soviética. Os poloneses sabiam disso, os russos sabiam disso, mas a narrativa oficial não podia ser questionada. E então Putin foi à Polônia e reconheceu isso, e fez um pedido oficial de desculpas. E então acho que no dia seguinte, ou 2 dias depois, um avião cheio de autoridades polonês, incluindo o presidente da Polônia e numerosos generais militares, voou para a Rússia para conversas. who flew for talks to Russia. And then somehow mysteriously that whole plane fell out of the sky. Então, de alguma forma, misteriosamente, aquele avião inteiro caiu do céu e todos a bordo morreram. Eu não sei qual é o status oficial dessa investigação, mas me parece que alguém no mundo, alguma grande potência, não quer que ninguém no Ocidente tenha relações amistosas com a Rússia. Qualquer um que tente cultivar boas relações com a Rússia, no final, sofre consequências.
Acho que Trump talvez seja agora a única pessoa no mundo ocidental forte o suficiente politicamente para que ele possa começar a melhorar as relações com a Rússia. Mas isso ainda não é visível a partir da Polônia. It's not yet visible from Poland. Acho que o principal motivo para mim é que eles não podem se dar ao luxo de perder a Rússia como seu pior inimigo. Eles criaram algo do nada, na minha opinião, que não existe mais. Não existe mais União Soviética. Não existe Partido Comunista na Rússia. Não há movimento em direção à Europa. Mas ainda assim, eles inventam outra coisa. Dizem que não são comunistas, mas sim as ambições imperialistas russas que estão vindo em nossa direção. Eles estão inventando algo para continuar. Por isso não sou tão otimista, Alex, quando se trata da relação entre o Ocidente e a Rússia, porque eles não podem se dar esse luxo. Well, I would say you're right, Nima. Bem, eu diria que você está certo, Nima, porque isso tem uma continuidade que remonta ao século XVI. Sabe, quando tivemos a invasão polaco-lituana, depois a invasão sueca da Rússia e Napoleão, e tem sido uma onda atrás da outra de potências europeias atacando a Rússia. Parte disso foram invasões militares diretas, como Polônia, Suécia, Napoleão, França, Hitler. Parte foi subversão, revoluções coloridas, infiltração. E isso vem acontecendo sem parar. E sempre, sabe, justificado para o público doméstico no Ocidente como a Rússia é má, a Rússia é comunista, os russos são ogros, trogloditas, são atrasados, são hunos, são hordas asiáticas, e por aí vai. Uma coisa mudou depois de 500 anos disso. One thing has changed after 500 years of this. Well, 450, let's call it. Bem, você sabe, 450, vamos chamar assim. E isso é a internet, porque nunca tivemos isso. Nunca tivemos a capacidade de ver e ouvir líderes russos em suas próprias palavras. Nunca poderíamos, por exemplo, ver Tucker Carlson entrevistando Vladimir Putin. Nunca poderíamos ver Sergei Lavrov falando por 1 hora ou 2 para audiências ocidentais. Nunca poderíamos ver o povo russo nas redes sociais e encontrar a verdade em tempo real. Então, acho que esse é um fator sem precedentes, mas que definitivamente muda a equação social. E a forma como isso muda, nós não sabemos, porque só vamos descobrir agora. Mas me parece que hoje, esse fator de assustar as populações no Ocidente, de que existem essas hordas bárbaras que vão nos invadir, a menos que nos armemos até os dentes e entremos em guerra, ainda permanece. Eu acho que isso não funciona mais. E acredito que isso faz parte do problema, porque eles têm tentado nos assustar em relação à Rússia. Mas eu sei, por diversas fontes, que as opiniões no Ocidente, até mesmo na Europa Ocidental, em lugares como França e Alemanha, estão muito, muito divididas. E acho que a maioria das pessoas não acredita que a Rússia seja realmente uma ameaça para nós. Então, se você tentar mobilizá-las, mandá-las para a guerra, fazer com que destruam seus países e sacrifiquem centenas de milhares de seus filhos, isso não vai funcionar como funcionou há 70 anos, 100 anos, na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial e antes disso. Uma das principais questões, Alex, na Ucrânia, são as garantias de segurança. O lado russo, o lado ocidental, está apenas falando sobre isso, considerando isso. Quando se trata do Ocidente, estou falando principalmente dos europeus, eles veem a Ucrânia como tendo algum tipo de dissuasão e algum tipo de poder para se defender, o que sabemos que seria a mesma política que levou a Ucrânia a esse tipo de colapso e destruição. Eles fizeram a Ucrânia ser o que é desde 2014 até 2022. Construíram um exército de 700 mil soldados, treinados e preparados pela OTAN para lutar. Isso deu aos ucranianos uma ideia ilusória de que poderiam lutar contra a Rússia, de que poderiam fazer algo contra a Rússia. Eu nunca acreditei que, por parte do Ocidente, eles pensassem que a Ucrânia derrotaria a Rússia, mas eles queriam prender a Rússia na Ucrânia. Mas por parte dos ucranianos, acho que eles estavam de certa forma iludidos
de que poderiam fazer algo com isso. E com essa nova política de dar à Ucrânia algum tipo de poder para se defender, é a mesma política. Você quer militarizar a Ucrânia. Por outro lado, a Rússia quer desmilitarizar a Ucrânia. Esse é o problema, na minha opinião, que eles estão enfrentando nas negociações. Sim, bem, você sabe, essas são questões muito relevantes, mas também estão cheias de nuances que nos obrigam a ter cuidado ao interpretá-las. Eu acho que o Ocidente instalou seu próprio governo na Ucrânia, que não era democrático em 2014, certo? Era uma junta militar. E todo o objetivo disso era atrair a Rússia para uma armadilha, para um atoleiro que enfraqueceria a Rússia, permitindo ao Ocidente desestabilizar a Rússia e promover uma mudança de regime. Então, desse ponto de vista, eles não precisavam que a Ucrânia vencesse nada, e não se importavam com o que acontecesse com a Ucrânia ou com quantos ucranianos fossem sacrificados no processo. Eles só queriam enfraquecer e desestabilizar a Rússia. Esse era o propósito. Então, se havia pessoas iludidas na Ucrânia que achavam que poderiam derrotar a Rússia, e eu imagino que então o número deles era muito pequeno. E eu acho que o que aconteceu foi que, sabe, você coloca certas pessoas leais em posições de poder e dá a elas incentivos para empurrar toda a sociedade nessa direção. E eu aprendi isso no seu Dialogue Works, NIMA. Você teve o coronel Jacques Baud, que nos contou sobre as pesquisas na Ucrânia. Acho que elas foram feitas talvez 2 semanas antes da guerra realmente começar, e perguntavam às pessoas na Ucrânia, bem, se os russos atacarem, você defenderia o país com armas? Você se levantaria e defenderia o país contra os russos? E a grande maioria dos ucranianos disse não. Eles não estavam interessados nessa guerra, mesmo já naquele estágio avançado em 2022, o que mostra que isso em nenhum momento teve algo a ver com o povo ucraniano. Isso tinha a ver com certas estruturas de poder que foram estabelecidas pelas potências ocidentais. Estados Unidos, Grã-Bretanha, países da OTAN, incluindo Polônia e Alemanha. O objetivo era subjugar a Rússia, destruí-la, dividi-la e eliminá-la como uma entidade política com qualquer poder no continente euroasiático. Obviamente, com a intenção de avançar, o próximo alvo seria a China. Mas para chegar à China, era preciso domar a Rússia primeiro. Esse era todo o papel da Ucrânia e do povo ucraniano. E o fato de terem sacrificado 1,7 milhão de ucranianos. Eles não se importam. Eles realmente não se importam. Nunca tiveram a intenção de fazer nada de bom pela Ucrânia. E os preparativos para isso remontam a 1991, desde a época em que a Ucrânia se tornou um país independente, quando a União Soviética colapsou. Quase imediatamente a OTAN entrou lá. Depois começaram a realizar exercícios militares juntos em 1995. Em Madrid, assinaram o Tratado de Parceria Distintiva entre a OTAN e a Ucrânia. E isso continuou até o golpe, quando a cooperação, coordenação e preparativos se intensificaram totalmente. Os ucranianos nunca pediram por isso, e ninguém perguntou ao povo ucraniano sobre isso, porque os ucranianos eram contra isso. A maioria dos ucranianos nunca quis entrar para a OTAN desde o início. É por isso que, em 2014, foi necessário realizar um golpe e substituir o governo democraticamente eleito por uma junta militar. Depois, você sabe, o restante foi o que vimos. Preparativos para a guerra, uma provocação à Rússia e, em seguida, o combate à Rússia, garantindo que a luta continuasse. Houve várias tentativas, tanto do lado russo quanto do ucraniano, de chegar a algum tipo de acordo de paz para parar a guerra. E as potências ocidentais sempre intervieram para impedir que a paz fosse alcançada, para garantir que a guerra continuasse. E é aqui que estamos. Infelizmente, tenho que dizer que se as pessoas não aprenderem com isso, pode acontecer com a Romênia, com a Polônia, com a Moldávia, com... Azerbaijão. Exactly. To all of them.
Exatamente para todos eles. E você sabe, precisamos entender de onde isso está vindo e por quê. Obviamente isso não tem nada a ver com liberdade e democracia, não tem nada a ver com direitos humanos, não tem nada a ver com entrar na OTAN ou na União Europeia. Tudo isso tem a ver com oligarquias financeiras estendendo seu controle colonial sobre o mundo inteiro. E Rússia, Irã e China estão no caminho disso e por isso precisam ser destruídos. Já que você mencionou as raízes profundas do conflito na Ucrânia, aqui está o que Soros disse. É um vídeo antigo, mas de certa forma revela o que eles estavam fazendo na Ucrânia. Prazer em tê-lo aqui. Igualmente. Primeiro sobre a Ucrânia. Uma das coisas pelas quais muitas pessoas te reconheceram foi que durante as revoluções de 1989, você financiou muitas atividades dissidentes e grupos da sociedade civil na Europa Oriental, na Polônia, na República Tcheca. Você está fazendo coisas semelhantes na Ucrânia? Bem, eu criei uma fundação na Ucrânia antes de a Ucrânia se tornar independente da Rússia. E a fundação tem funcionado desde então, e ela desempenhou um papel importante nos eventos atuais. Você acha que a Ucrânia conseguirá afirmar uma espécie de independência em relação à Rússia e uma aproximação com o Ocidente? Não necessariamente uma aliança específica como entrar para a OTAN, mas mais uma orientação em direção ao Ocidente. Ou os russos sempre vão impedir isso? Não. Putin vai tentar desestabilizar a Ucrânia. A fundação tem funcionado desde então e desempenhou um papel importante nos acontecimentos atuais. Não é incrível que ele esteja nos dizendo algo que Antony Blinken, antes da guerra começar na Ucrânia, já estava dizendo? A Rússia está desestabilizando a Ucrânia. As mesmas citações, você ouve as mesmas citações saindo da boca dele. Sim, eu acho que um testemunho muito melhor de George Soros, por sinal, é um documento que ele publicou. Ele mesmo escreveu e foi publicado nas páginas do seu próprio Instituto Open Society em 1993. O título do documento era Rumo a uma Nova Ordem Mundial, no qual ele basicamente diz que seria necessário usar a OTAN para impor a nova ordem mundial ao restante do planeta. Depois ele discute o problema de os países europeus não serem inclinados à guerra, que seria politicamente muito difícil enviar tropas europeias para uma guerra contra a Rússia. E então ele disse, então devemos usar tropas do leste europeu. Nós fornecemos armas, munição e treinamento, e eles fazem o combate e morrem. E isso quero dizer, o que ele escreveu nesse documento. Novamente, acho que ainda está nas páginas do Open Society, e se chama Rumo a uma Nova Ordem Mundial. Espere um pouco, deixe-me conferir. Toward a New World Order, The Future of NATO. Rumo a uma Nova Ordem Mundial, o futuro da OTAN, publicado em novembro de 1993, certo? Então esse é um documento muito mais revelador, porque expõe exatamente o que vimos acontecer. E o documento foi publicado há 32 anos. Portanto, o fato de que os acontecimentos mundiais se desenrolaram de acordo com um cenário que um homem escreveu e publicou há 32 anos. Sabe, se você estivesse investigando um crime, isso seria como uma peça-chave de evidência. E então você teria que se perguntar, quem é essa pessoa? Quem é George Soros? Como ele sabe de tudo isso? Como ele sabia de tudo isso? Para quem ele trabalha? De onde vem o dinheiro para fazer o que ele faz? E então você começa a chegar a conclusões muito interessantes. E então você percebe que essa continuidade de 500 anos das potências coloniais europeias moldando o desenvolvimento dos acontecimentos mundiais é o que estamos vivendo hoje. Então, toda essa conversa sobre direitos humanos, democracia, liberdade e tudo mais, é tudo uma fachada. É apenas para consumo público, para criar consentimento para a guerra.
Mas, na verdade, os interesses finais que impulsionam essa marcha para a guerra são sempre os mesmos. Os mesmos que levaram a Suécia a invadir a Rússia, que levaram Napoleão a invadir a Rússia, que levaram Hitler a invadir a Rússia. E precisamos entender que em 1941, em junho, quando Hitler invadiu a Rússia, não foi só Hitler. Foram a maioria dos países europeus que se juntaram àquela invasão. Foi a maior força de invasão já reunida, acho que eram cerca de 3 milhões de soldados. Isso incluía Finlândia, Suécia, Holanda, Hungria, República Tcheca e Eslováquia. Hungary and Czech Republic and Slovakia, Poland, Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine. Polônia, Bulgária, Romênia, Moldávia, Ucrânia, Croácia, Itália, Espanha, França. Esse era um projeto europeu. Era muito parecido com o que estamos vendo hoje. Então precisamos nos perguntar, além da fachada, além das supostas estruturas democráticas de governança que achamos que temos na Europa, quem são e quais são os interesses que estão nos levando constantemente à guerra e por quê? E uma vez que entendermos isso, então podemos, acredito, finalmente parar esse ciclo. E acho que felizmente pessoas como Vladimir Putin e Xi Jinping já entenderam isso. Acho que a liderança no Irã também já entendeu. E acredito que as pessoas ao redor de Trump também já perceberam. E acho que eles estão dizendo, no mas. Acho que os últimos países a compreender o que está acontecendo são o Brasil e a Índia. De certa forma, eles estão chegando lá. Eles estão começando a entender o que está acontecendo com o Ocidente. E eu não sei até que ponto a Índia está envolvida nisso, mas na minha opinião, as coisas que estão acontecendo entre a Índia e a China são consideráveis. Sim, mas o problema é que a classe política em todos esses países está sempre dividida. Haverá algumas pessoas que são soberanistas e nacionalistas e que querem traçar um caminho independente. E há outras pessoas que gostam de mandar seus filhos para Oxford, Cambridge, MIT e Harvard, e que gostam de ter seus apartamentos e chalés em resorts de esqui suíços e iates no Mediterrâneo, no sul da França e assim por diante. E então eles têm, você sabe, eles vão querer permanecer leais aos centros de poder ocidentais. Bem, você poderia dizer o mesmo sobre a Alemanha, sobre a Polônia, sobre a Hungria e sobre qualquer nação. Mas eu acho que em determinado momento, uma dessas facções vai se tornar dominante. E acredito que os acontecimentos mundiais, como temos visto, eu diria desde 2019, estão dando cada vez mais credibilidade aos nacionalistas e soberanistas na maioria dos países, e cada vez menos credibilidade aos globalistas, que ainda são leais à City de Londres, Wall Street e outros centros financeiros do mundo. Portanto, acho que essa é uma maré que está mudando muito lentamente, mas está mudando de uma forma tão ampla e poderosa que não vejo como isso pode ser revertido. I don't see how it can be reversed. I think that every day that passes, more people... Acho que a cada dia que passa, mais pessoas mudam de lado contra o império global e a favor, bem, do que quer que possamos chamar, integrações multipolares. E não acho que exista qualquer tipo de narrativa que possa reverter esse curso. E se você analisar o que o mundo ocidental, o que os globalistas estão oferecendo, é simplesmente patético, é idiota. É ideologia LGBT, é emissão líquida zero, grande reinício e migrações. Nada de bom. Nada que as pessoas queiram. E quero dizer, capturar carbono da atmosfera para enterrar no subsolo. Não conheço ninguém que tenha pedido isso. Não conheço ninguém que ache que isso seja uma boa ideia. Mas eles estão fazendo mesmo assim. Então acho que toda essa fachada, todo esse edifício vai desmoronar. Alex, como você vê o Oriente Médio? E você acha que estamos presenciando uma espécie de calmaria antes de uma tempestade na região? O que está acontecendo lá? Israel está tentando capturar toda a Gaza. Por outro lado, vemos que a situação na Síria ainda está em turbulência. Isso não desaparece na região. Vemos o conflito entre Irã e Israel. O que podemos esperar do Oriente Médio, na sua opinião? What can we expect from the Middle East?
in your opinion? In one word, escalation, I think. Em uma palavra, escalada, eu diria. E agora está acontecendo em muitos fronts. Israel está tentando capturar toda Gaza, o que não está indo muito bem. Me parece que as tropas israelenses estão sofrendo muitas baixas e estão escondendo isso. Acho que eles perdem muito mais pessoas do que admitem. Como resultado, as FDIs estão exaustas, desgastadas e desmoralizadas. Se o que ouço nos relatos estiver correto, as deserções estão chegando a 50%. 50% das pessoas simplesmente não aparecem quando são convocadas. Israel está se espalhando demais, porque o Hezbollah nunca desapareceu. O Hezbollah ainda está lá. Acho que no Egito, Sisi vai ter dificuldades para resistir a Israel. Israel também está envolvida em uma situação muito complicada na Síria, onde os israelenses sabem o que querem lá. O problema é que os turcos que controlam o HTS querem a mesma coisa. E parece que Turquia e Israel estão em rota de colisão de forma irreversível. E agora, essa crise já está se espalhando para o Chipre, onde vimos todos esses israelenses desembarcarem no Chipre, e você sabe, o lado grego está pensando, o que está acontecendo? Mas os turcos estão claramente muito alarmados e planejaram reforçar a presença militar do exército turco no Chipre, de cerca de 40 mil soldados atualmente, para mais de 100 mil soldados. E eles estão citando a ameaça israelense como motivo para isso. E então há um número crescente de vozes dentro da Turquia pedindo para tomar todo o Chipre, simplesmente expulsar os gregos de Chipre e anexar a ilha como parte da nação turca. E então temos duas grandes bases militares britânicas em Chipre. E você sabe, onde quer que os britânicos estejam presentes, é só uma questão de tempo até que surjam problemas. Parece que o governo Netanyahu quer renovar suas hostilidades com o Irã. Do lado iraniano, há uma convicção quase unânime de que um ataque está por vir, que é só uma questão de tempo, e provavelmente pode acontecer ainda este mês. O que significa, o que? Temos 10 dias restantes neste mês. Então, dentro dos próximos 10 dias, podemos ver um ataque de Israel ao Irã. E os iranianos acreditam que os Estados Unidos não conseguirão ficar de fora desse conflito. Então agora há vozes crescentes dentro do Irã, em níveis muito altos e influentes, defendendo que eles deveriam realmente lançar um ataque contra Israel, em vez de esperar passivamente que Israel ataque. Simplesmente, se não for possível evitar a luta, talvez seja melhor dar o primeiro golpe. E ao que parece, os iranianos já se prepararam para isso. E agora é uma questão de tomar a decisão. Pelo que entendo, o Irã tem drones e mísseis suficientes para praticamente criar uma esteira em direção a Israel, capaz de enviar drones e mísseis continuamente por 2 anos. E já vimos o que aconteceu após 12 dias. E comenta-se que se o Irã lançar um ataque preventivo contra Israel desta vez, não será algo pequeno, será definitivo. Eles vão para matar, literalmente desta vez, para apagar Israel do mapa. E se isso acontecer, então acho que a longo prazo, a situação no Oriente Médio pode se acalmar, porque Israel tem sido exatamente o instigador de toda a instabilidade, guerra e conflitos na região. Mas acredito que nesse meio tempo, as coisas tendem a escalar. E mesmo que o Irã não lance um ataque preventivo, se Israel atacar o Irã, a resposta iraniana será muito, muito devastadora. Sim, acho que sua avaliação está bastante correta quando se trata do Irã e da mentalidade dos iranianos. Na minha opinião, isso seria suicídio, mas suicídio para Israel. Mas para Netanyahu, de alguma forma, isso não é problema dele. Netanyahu nunca os impediu até agora. Eles não se importam. Eles vão à guerra contra todo mundo. Estão o quê em 7 frentes? E os israelenses estão até dizendo que depois que terminarem com o Irã, o Paquistão é o próximo. Paquistão.
Turkey, Pakistan, it doesn't Turquia. matter, Egypt, we're Turquia, gonna Paquistão, não importa. Egito, vamos matar todo mundo, vamos arrasar todo mundo e vamos chamar isso de paz. É inacreditável. Mas a condução da política externa israelense não tem sido racional. Tem sido muito, muito irracional. Tem sido bastante insana. E por isso acho que não seria estranho se continuasse insana, o que significa que um ataque suicida ao Irã estaria perfeitamente dentro da descrição do trabalho deles. would be perfectly in their job description. Yeah, exactly. Sim, exatamente. Muito obrigado, Alex, por estar conosco hoje. Pleasure, always a pleasure. Sempre um prazer, Nima. Obrigado, se cuida. Até logo. Tchau, tchau. Bye-bye. Bye bye.